rua, uma cidade. Na esquina, uma cidade. Em você, uma cidade. Na cidade, uma cidade. São Paulo. Vamos prender a cidade em flagrante. São Paulo agora. Praticamente em 1938 nasceu o rádio esportivo no Brasil com uma transmissão internacional. Galiano Neto era o locutor brasileiro a falar diretamente da França, onde se desenrolava a terceira Copa do Mundo. Sua voz era praticamente o único elo de ligação entre o Brasil e a Europa. O país ainda não dispunha de um número suficiente de aparelhos de rádio, e a multidão se aglomerava diante da Galeria Cruzeiro no Rio e no Largo do Paissandu em São Paulo, onde alto-falantes espalhavam o protesto do locutor contra a gatunice dos europeus que roubavam o futebol brasileiro. Dessa forma, se iniciavam as transmissões esportivas no Brasil. Hoje, a sequência da Semana do Rádio no programa São Paulo Agora, com a presença de gente ligada ao rádio esportivo. Integram a equipe do São Paulo Agora, Elisete Matarese na coordenação, reportagens e pesquisas de Edson Baca, Silvio Palma, Silvia Torikashvili. Na locução comercial, José Roberto Martins. Nas montagens, José Carlos Avanella e Claudionor Zequim. No som, Roberto Guilherme. Bem, gente, hoje a sequência da Semana do Rádio e hoje abordando o rádio esportivo. Nós contamos nos estúdios da Jovem Pan com a presença do Dr. Paulo Machado de Carvalho, com a presença do locutor esportivo Fiore Gilhote, com a presença de Estevam Sangirardi e do titular de esportes da Jovem Pan, o Osmar Santos. Nós vamos ter também as participações de João Saldanha, de Valdir Amaral, diretamente do Rio de Janeiro. Vamos ter também a participação direta do Rio de Dualcei Camargo. Durante toda a tarde, verdadeiros documentos serão apresentados aqui, gols de um futebol que já foi há muito tempo, de transmissões esportivas de muito tempo atrás, e o bate-papo com toda essa gente ligada ao esporte do rádio. Antes de mais nada, eu gostaria de saber do Dr. Paulo se ele se recorda como foi feita a primeira transmissão esportiva do rádio de São Paulo. O senhor lembra, Dr. Paulo? A primeira transmissão foi feita na Rádio Record, na Praça da República. E o negócio era muito engraçado porque tinha o meu querido amigo falecido, José Augusto de Siqueira, com 5 ou 6 telefones. E esses telefones eram ligados nas praças esportivas onde se realizavam os jogos. Aliás, realizava-se um só por domingo. E não tinha esse negócio bonitinho que vocês têm hoje de ampliador, de amplificador, de equalizador, de microfone à distância, de não sei o quê. O negócio lá era quase que no berro mesmo. Mas eu sei que o nosso amigo Siqueira colhia aqueles dados, ia correndo ao estúdio, que era a forma mais prática daquele tempo, era sair correndo e dizer lá, olha, no jogo tal, e tal, e voltava. E assim é que se fazia o rádio. Que diferença para o rádio de hoje, meu Deus. Doutor Paulo, quer dizer que não se transmitia direto do campo? Transmitia-se informação do campo para o estúdio, o comendador Siqueira corria para o microfone e dava... Corria para o microfone. Numa determinada ocasião, se transmitiu até um jogo do Rio, pelo estado de São Paulo, na Praça Antônio Prado. Mas era pelo telefone. Você pode imaginar o telefone de antigamente, as linhas péssimas de antigamente, o som de antigamente e o jeito pelo telefone, querendo transmitir ou passar algum noticiário sobre o jogo que estava se realizando no Rio de Janeiro. Ninguém entendia nada. Mas sempre na hora do gol era aquele gol grande, não sei o quê, todo mundo na Praça Antônio Prado, em frente à redação do Estado, batia palma. E mais nada do que isso. E naquele tempo, doutor Paulo, devia ter uma linha de ida e volta, né? Ir e biri só, São Paulo-Rio. Quando se usava uma linha, ninguém falava com o Rio. Exatamente. Você pode imaginar o som que chegava, não é? É fácil a gente, com o progresso que a gente vê, por exemplo, de 5, de 10 anos para cá, imaginar o que era isso há 40 anos. Fiore Gilhote, você se lembra da primeira partida de futebol que você transmitiu? Onde foi? Quem jogava? Se me lembro e com que saudade, com que emoção. Antes de mais nada, a marca torcida brasileira, carinhosamente boa tarde. É um prazer muito grande voltar a este microfone, ao qual nós pertencemos durante 5 anos, 58 a 63. Com grande brilho, aliás. Muito obrigado, pessoal. A gente aqui é recebido com tanto carinho, isso reconstrói as imagens bonitas que aquele tempo deixou e nos incentiva em busca de uma manhã ainda mais sorridente. Mas isso aconteceu, Marco, em 1946. 46. No dia 26 de maio. Tinha nem nascido, hein?
Você viu, o tempo passa. É fogo torcida brasileira. O tempo passa e vai ensinando. E a gente nunca se cansa de aprender, porque nunca sabe o suficiente. Mas em 46, Marco, nós fazíamos um programa esportivo que se chamava, por coincidência também, Marcha do Esporte, que viria a ser o mesmo programa que ainda hoje existe na própria Rádio Bandeirantes. E ouvíamos os locutores esportivos de São Paulo. Naquele tempo, o saudoso Rebelo Júnior nos inspirava. Era o Rebelo. Era o Rebelo, porque o negócio de onda curta no interior sempre foi muito importante. E naquele tempo, a onda curta da difusora é que prevalecia no interior. Em que cidade, Fiore? Em Lins. Porque nós nascemos em Barra Bonita, mas com 4 anos nós fomos para Lins. E em fazendo o programa, apenas o programa de noticiário, às 19 horas, naquele tempo, a Hora do Brasil tinha horário diferente, nós sentimos entusiasmo, vontade, inspiração também de transmitir futebol, porque seria uma espécie de pioneirismo na cidade de Lins. E veio um jogo entre São Paulo e Araçatuba. Entre o Linense e o São Paulo de Araçatuba. Aí fizeram, o Ramiro Vieira fez um bruta do ampliador, o Dr. Paulo estava dizendo que mudou tudo. Olha, aquele ampliador hoje é do tamanho de um transmissor de 5 kW, mais ou menos. Eu tenho guardado em casa como relíquia. Mas era um negócio de 20 ou 30 quilos aproximadamente. E hoje a gente transmite do Japão com um amplificador de 500 gramas, mais ou menos. E o som chega maravilha, impecável. E nós fomos então transmitir o jogo Linense e São Paulo de Araçatuba. O Linense ganhou pela contagem de 1-0, gol de um jogador alto, 2 metros de crioulo mais ou menos, todo desengonçado, de nome também singular, Parafuso. Olha, foi um negócio sensacional. Parece que a nossa vida se transmudou, se transformou naquela ocasião. Tamanha foi a repercussão, porque afinal de contas era um pioneirismo, uma iniciativa até então desconhecida. E a partir dali nasceu, então praticamente brotou a nossa modesta carreira de locutor esportivo. E o nome Fiore Gilhote? Bom, o nome que papai deu ninguém podia mudar. Não é verdade? Então ficou o nome que o papai escolheu e o nome com o qual nós vamos reencontrar o papai. Bem, o Osmar Santos nós vamos apresentar mais tarde. Nós conseguimos, assim, depois de um trabalho incrível da equipe de pesquisa do São Paulo Agora, inclusive usando até certo ponto um pouquinho de violência, conseguimos uma fita com o Osmar Santos da primeira partida que ele transmitiu numa cidadezinha do interior, e vocês vão notar a diferença depois. Osmar, só nos diz quando é que foi esse jogo, que partida foi? O Fiore já tinha 3 anos de rádio. Não, quando eu nasci, né? Tá ligado aqui? E esse jogo foi 64, ali perto da terra do Fiore, em Oswaldo Cruz, que é perto de Lins, sabe? E quem você ouvia naquela época, Osmar? Eu ouvia, lógico, Fiore Gilhote, óbvio, né? Ouvi muito tempo Fiore. Haroldo Fernandes, da Tupi, o Joseval Peixoto, que estava começando a fase aqui na Jovem Pan, a gente já procurava. Não, e Oswaldo Cruz não muito. O Joseval passei a ouvir mais depois que já estava em Marília. Mas era o Fiore, acho que realmente naquele tempo, e a Bandeirantes tem muito prestígio ainda no interior, e naquele tempo tinha um prestígio formidável, e eu ouvia muito o Fiore. E o Pedro um pouco, embora eu apreciava muito a personalidade do Pedro, o seu estilo, eu achava que era um pouco truncado, assim, no meu parecer. Mas eu ouvi Pedro, um pouco Braga Júnior naquele tempo, sabe? Foram os narradores que eu mais ouvia. Bem, esse jogo que nós vamos apresentar mais tarde, que jogo? É Oswaldo Cruz e Batatais. Nossa, que lenha. Quanto foi? Foi 3-1 pro Batatais. Foi uma zebra desgraçada de Oswaldo Cruz, sabe? Bem, daqui a pouquinho nós vamos apresentar para vocês também alguns gols selecionados pela equipe de pesquisas, com o trabalho do Estevam Sangirardi, que também vai participar dessa edição. Eu só gostaria de saber do Estevam Sangirardi há quanto tempo ele cuida desse arquivo. Tem gols incríveis aqui, o Estevam. Tem. Realmente, esse arquivo começou quando o Dr. Paulo comprou uma máquina de fio. Não Máquina? fita. Fio. Fio? É uma máquina de fio. Quando quebrava, você, um fio de aço. Quando quebrava? Quebrava, você colava com cigarro, soldava. Mas espera um pouquinho, mas o fio para gravação? Fio. Foi a primeira, inclusive, no Brasil. Porque Vocês vejam como é que eu começo a me sentir tão distante de vocês que... Então vamos me esclarecer. Era um fio mesmo? Era um fio de aço. Era um carretel, uma bobina. E era a máquina de gravar de hoje, da fita. Então era fio. E quebrava, você pegava o cigarro e... Com um cigarro. E jogou Turino e Corinthians. Turino da Itália e Corinthians. E o jogo foi gravado, inclusive, nesse fio. Daí o Paulo Fagundes falou, vamos tirar uns lances aí, os gols e tal. E tirou os gols. Os principais lances e os gols. E aí a gente, vamos fazer então, com narração a gente faz um programa, filmando a rodada. E depois os lances eram passados naqueles discos que você usou,
aqueles discos. Para que os senhores tenham uma ideia, os senhores imaginam uma roda de carroça e ali não são sulcos que o disco normalmente tem. Aquilo ali, para mim, são canyons, entende? É claro. Inclusive, nós tivemos que arrumar uma agulha especial para passar um Teatro Manuel Durães, que será apresentado amanhã, para poder tirar aquele teatro. Porque eram discos enormes. Então, naqueles discos a gente ia tirando os lances, os gols, etc. Então, esse arquivo da PAN começou com esse jogo, em 1948. Turino e Corinthians, 2-1 Corinthians. Inclusive, naquele dia, o zagueiro Rubens, um crioulo também de 1 metro e pedrada, foi o maior jogador em campo pelo Corinthians. Depois desse jogo, desapareceu. Nunca mais jogou como aquele jogo. Inclusive, esse jogo do Corinthians e Turino, nós temos as palavras dos jogadores, o Bacigalupo, aqueles grandes jogadores do Turino, que mais tarde, um ano depois, sofreriam um acidente em Superga. Inclusive, esses jogadores, essas palavras de entrevista, nós mandamos, na época o Dr. Paulo mandou, não sei se está lembrado, para a Itália, para o presidente da Federação Italiana, era não lembro o nome que eles lá não tinham, inclusive. A palavra dos jogadores. E daí, de 48 para cá, a gente tem tudo. Bem, e um esforço nosso, nós vamos apresentando durante todo o programa essas gravações. Inclusive, é claro, vocês não vão discutir a qualidade de som, porque naquele tempo não era brincadeira, não é? Daqui a pouquinho, então. Hoje, na Semana do Rádio do programa São Paulo Agora, o tema esporte. Bem, nós vamos apresentar agora com a ajuda do San Girardi. O San Girardi selecionou um jogo aqui, São Paulo e Nacional, realizado no Pacaembu, em 21 de dezembro de 1948, pelo Campeonato Paulista. São Paulo campeão, né, San Girardi? Campeão. E o cidadão que marcou o gol aqui era Ponce de León, doutor Paulo. Como é que era o Ponce de León, hein? O Ponce de León era um ponta de lança extraordinário. Foi um jogador que realmente marcou época no São Paulo. E chegou ao São Paulo praticamente quase que no fim da carreira do Leônidas. Foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar, inclusive, o Leônidas. E o Ponce, o Leônidas lançava muito o Ponce em profundidade. E eu me lembro que às vezes eu ficava atrás do gol e a gente ouvia aquele grito do Leônidas: vai, Ponço! E o Ponce ia e marcava. Foi um jogador extraordinário. O Fiore parece que tinha algo a dizer, Fiore. O Ponce de Leão, Marco e amigos da PAN, foi um dos capítulos singulares da história do nosso futebol. Ele era um jogador excelente, como disse muito bem o Estevão, mas ele se preocupava muito mais com a carreira de bailarino das nossas noites do que com o futebol. Ele chegou, por incrível que pareça, o Dr. Paulo e o Estevão sabem muito bem disso, a fazer um contrato inédito. No seu contrato constava, entende, que ele podia dançar 2 ou 3 vezes por noite na boate em Bauru. Ele jogou pelo noroeste da cidade de Bauru. É verdade. E ele era um Nijinsky em ritmo popular, é claro, em termos de bailarino. Quer dizer que no contrato do cidadão eu jogo futebol, mas vocês têm que permitir que eu dance. É verdade. E outra coisa, infelizmente ele morreu de uma situação muito triste, profundamente lamentável, cercado por pouquíssimos amigos. E no fim, se não aparecesse um abençoado enfermeiro para cuidar daquela desgraça da enfermidade que é o flagelo do século, olha, ele morreria de forma ainda mais triste. Mas ele morreu na pior de todas as misérias e irremediavelmente só. Talvez essa fosse a melhor definição. Bem, vamos ouvir um alegre gol de Ponce de León, então? O árbitro marca toque quando a bola já passava para Leônidas. Prepara-se China para o 0 no marcador, correu China, bateu, bola alongada para Ponce. Ponce vai adentrar a área sozinho, sai do gol! Gol de Ponce! Desnecessariamente alto sai do gol. Vem para a linha da grande área quando não havia necessidade. São Paulo, Ponce de León abre a contagem quando são decorridos 32 minutos de luta. Precipitou-se o goleiro do Nacional. Vocês percebem que o som é bastante diferente também, né? Quer dizer, não tem essa história de estéreo, de eco, vinhetas, mil. E aí, quando o locutor grita o gol, aumenta-se o eco, né? Quer dizer, parece que amplia tudo. E nem fala do peru, né? Nem do peru. Não tinha isso, não. O San Girardi me falava que quem lançava o Ponce de León era o Leônidas. Você separou um gol aqui do Leônidas também, o quarto dessa partida. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Vai ser cobrado no tiro de campo por intermédio de China pela Ponce, pelo meu cronômetro, exatamente 11 minutos e 40 segundos da segunda fase, ganhando o tricolor por 3-0.
Prepara o Cicino, ajeita a pelota junto da baliza. Vem correndo, toca na bola. Essa vem alta para a área. Vai saltar o Leônidas. Gol de Leônidas de cabeça. Maravilhosa cabeçada de Leônidas. Colocando a pelota para dentro do gol. No instante exato em que o arqueiro Aldo ia descer o balão no ar. 4-0 para o São Paulo. Continue, Pedro. Essa voz era do Hélio Ansaldo, não, São Gerardo? Naquela época se usava o locutor. Isso aqui, inclusive, é uma lembrança boa, inclusive para o rádio, porque a Pan-Americana, quando o Dr. Paulo a transformou em emissora dos esportes, ela fez pioneirismo no rádio. Então, naquela época, a Pan inovou, colocando um locutor atrás de cada gol e um repórter volante. Que a Pan também foi a primeira emissora a apresentar um microfone volante, também, que era um negócio enorme. Monstruoso. Monstruoso. E voltando a esse capítulo Leônidas, eu acho que... Só um parênteses, nesse problema é muito brasileiro isso, né, Fiore? Nós viajamos. Quando vamos para a Europa, por exemplo, eles espantam. Nós queremos uma linha no campo. Mas para que linha no campo? Não, é que nós temos o repórter. Então esse pioneirismo da PAN é todo nosso. É todo bem Brasil e bem marcante. É uma característica bem brasileira. Hein? Não há dúvida. A PAN, nesse aspecto, quando se transformou em emissora dos esportes, ela criou tudo isso que se ouve, que se sente no rádio esportivo, inclusive os programas, os lances, o Filmando a Rodada, o Reminiscências Esportivas, inclusive que hoje... Quer dizer, naquela época a PAN só fazia esporte. Né? Só irradiava ping-pong. O próprio slogan da Pan-Americana era a emissora dos esportes. Inclusive, voltando a esse capítulo Leônidas, eu acho que quem podia falar sobre isso melhor do que ninguém foi o Dr. Paulo, que foi quem o contratou por 200 contos. Inclusive, a manchete dos jornais é o Dr. Paulo contratou um bonde de 200 contos. Aliás, ontem, só um parênteses, doutor Paulo, nós apresentamos a primeira edição do Grande Jornal Falado Tupi, do Corifeu de Azevedo Marques. Ontem nós apresentamos a gravação e uma das manchetes, todas as manchetes falando da situação mundial da guerra, e uma das manchetes era o Diamante Negro contratado pelo São Paulo por 2 anos. Foi nessa época, 42, doutor Paulo? Foi justamente numa sexta-feira santa. O Roberto Pedrosa era o presidente de São Paulo. Não, Décio Pedroso era o presidente de São Paulo. E nós fomos buscar o Leônidas. E há passagens extraordinárias na vida do Leônidas. Por exemplo, assim que se falou com ele no Rio, ele pôs uma única objeção para vir para São Paulo. Só vou se minha mãe for. Daquele momento em diante, o caráter do senhor Leônidas da Silva, para mim, subiu de conceito de uma maneira extraordinária. E nós fomos então para Dona Maria, que era a mãe do Leônidas. Contamos para ela uma história muito grande, ela ficou meio assim, já tínhamos apartamento alugado aqui em São Paulo, e ela se decidiu e veio. O Leônidas não é nada disso que por aí se quer dizer, ele trabalhou na minha mão 8 anos seguidos, pelo menos. Bem, e foi o senhor que trouxe o Leônidas para o rádio também depois? O Leônidas foi um jogador excepcional, mas foi um homem excepcional. Tudo quanto se conta por aí, que o seu Leônidas exigia dinheiro para entrar nessa ou naquela partida, é mentira. Eu posso dizer que é mentira porque eu não era diretor do Departamento Profissional de São Paulo. Eu era ditador. E então, eu posso falar melhor do que ninguém. O seu Leônidas só tinha uma coisa engraçada. Era um negócio dos bichos, o que nós chamamos hoje de bichos. Ele não fazia questão de receber, na hora. Mas nós dizíamos assim, bom, Leônidas, o negócio está meio apertado. Estamos em setembro, só vamos te pagar no dia 7 de novembro. No dia 7 de novembro, o seu Leônidas ou recebia ou fazia um barulhão. Mas como eu já conhecia ele de sobra, nunca ele chegou a fazer um barulhão. Foi um homem extraordinário. Eu me emociono quando falo dele pelas alegrias que ele me deu na vida. Há pouco ainda se falou nesse jogo, quando o Turino veio a São Paulo com o Batigalu. Aliás, entre parênteses, o time inteiro esteve em casa do meu velho, querido e lembrado amigo Geraldo José. Mas eu disse ao Leônidas, nesses termos que vou dizer agora aqui. Leônidas, não podemos perder este jogo, não podemos perder de forma nenhuma. E até brincando, eu disse assim, não podemos perder para italiano aqui. Eles ganhem lá, mas aqui não vem ganhar. O Leônidas conversou, bateu um papinho, depois, bom, doutor Paulo, qual é? O que o senhor sugere para mim?
Eu digo, a primeira coisa que você tem que fazer é a seguinte. Começou o jogo, queira ou não queira, na primeira bola do Baxigalupo, você vai lá e dá uma entrada nele pra valer. Pra mostrar que não é nada disso que ele está pensando, que nós não somos bonzinhos. E foi o que fez o seu Leônidas da Silva. A vinda do Leônidas para o rádio é muito simples. As fofocas da vida são duras. Quando eu larguei o Departamento de Futebol de São Paulo, aliás, eu não larguei. Isso deve fazer parte da história. Eu fui chamado um dia pelo meu pessoal amigo, Dr. Piragibe Nogueira, presidente do conselho, e o Piragibe me disse assim, Paulo, você é um sujeito bacana. São Paulo não pode dizer nada. Você em 8 anos deu 5 campeonatos, chega. Mas a questão é que você está dono do negócio. Não pode continuar. A gente vai para o Pacaembu, quer saber qual é o time. Todo mundo não sei, o doutor Paulo que sabe. Então o negócio está ficando um pouquinho chato. Eu compreendi perfeitamente o Piragibe. Tanto compreendi o Piragibe que 3 ou 4 meses depois, eu não quero dizer, mas eu acho que foi o Tuta, hein? O atual dono, chefão aqui da Pan-Americana, acho que foi o Tuta, que teve que fazer uma operação de apendicite. E quem é que eu chamei? O Piragibe Nogueira. Então não houve ressentimento nenhum. Mas, com a minha saída, houve uma certa reviravolta. Então se convidou o seu Leônidas da Silva para ser técnico. Eu devo dizer que o Leônidas conhece profundamente o futebol. Mas o Leônidas não deu pé como técnico, para vocês verem como a situação é diferente. Então o Leônidas ficou meio desnorteado e pôs na cabeça de alguns jogadores e de alguns diretores que eu é que tinha influência nos jogadores e fazia para eles perderem os jogos. Não foi nada disso. Mas não há nada como a justiça. Era tarda, mas não falha. 1 ano depois, o Leônidas chegou a mandar para o jornal O Esporte, que eu tenho até hoje, um relatório, uma página inteira, sobre o mal que eu vinha fazendo ao São Paulo. Passou o tempo. 1 ano depois eu chamei o Leônidas para ir no meu escritório, na Rua Quintino Bocaiúva. O Leônidas, evidentemente, com o gênio que ele tem, ele já ficou me dizendo, bom, agora vai sair uma briga, vai sair não sei o quê. Ele entrou na minha sala, eu digo, Leônidas, passado passou para trás. Eu quero te dar uma mão. Você vai ser comentarista esportivo. Ele caiu na risada, mas o senhor está louco, não é nada disso. Eu pensei que fosse para outra coisa, senão não tinha vindo, eu fico sem jeito e tal. E assim nasceu o senhor Leônidas da Silva, comentarista esportivo. A pedido meu e para acabar com uma briga que não havia motivo nenhum, ainda mais pelas alegrias que ele me deu. E não foram poucas, foram muito e muito grandes. Bem, agora nós vamos apresentar, também selecionado pelo Esteban San Girardi, já foi relatado, trecho do jogo Corinthians e Torino da Itália, esse jogo que nós não podíamos perder, não é? Não perdemos São Paulo, bom. Não, mas também não podíamos perder, o doutor Paulo acabou de dizer para italiano não perder, não é? Então foi realizado no Pacaembu no dia 21 de julho de 49, foi uma partida amistosa, resultado 2-1 para o Corinthians. Você lembra do gol do Cláudio, ou San Girardi? Lembro, perfeito. Parece que foi ontem. Inclusive eu fazia aqui o Reminiscência Esportiva, até o Duda disse, é melhor parar, porque eu falei, por quê? O meu filho estava vendo o jogo e falou, quem é esse Remo, futebol na lua? Agora, para mim, dá a impressão que foi ontem. Então, eu me lembro perfeitamente. Lembro do Rubens jogando no bolão. Então, lembro do Leônidas cuspindo na cara do Baxigalupo. Lembro de tudo. Então vamos ouvir o gol de Cláudio para o Corinthians contra o Torino. Rigamonte, o árbitro marca toque. A umas 10 jardas da linha da grande área vai ser cobrado o toque. Prepara-se para cobrar, Cláudio. Cobrou, a pelota passa, vai para o gol! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians no petardo! Que Boni não conseguiu defender. 2-0. O Torino está perdendo em Pacaembu na sua segunda apresentação por 2-0. Bem, tá aí, estava 2-0, depois o Torino acabou marcando um gol. Doutor Paulo, alguns locutores esportivos se identificavam com determinados clubes. O nosso saudoso Geraldo Zé de Almeida, por exemplo, todo mundo sabe que ele se identificava com o São Paulo, era São Paulino. Apesar disso, ia transmitir as partidas sem estar puxando o resultado para ninguém ou torcendo as coisas. Eu me lembro, por exemplo, o filho do Geraldo Zé de Almeida está aqui. Eu fiz esporte há muito tempo atrás, na antiga RD Celso, e houve uma partida disputada no Parque São Jorge, Corinthians e Portuguesa Santista.
Houve um lance, estava 1-1 o jogo, 44 minutos e 49 segundos, estava em cima da hora um pênalti contra a Portuguesa Santista. E o Geraldo foi pênalti não sei o quê. Eu, é claro, São Paulino, pressionado, disse não foi pênalti. Ele disse, não pedi a sua opinião. E acabou a minha carreira de locutor esportivo com um jogo só, nunca mais entrei. Mas só conheceu muita gente assim, doutor Paulo? O Geraldo foi excepcional, principalmente com relação ao ponto de vista Brasil. O Geraldo era Brasil. Acabou o assunto. Ele via tudo do ponto de vista Brasil. Era uma coisa extraordinária. Sob a sua honestidade, o seu modo de agir, o seu modo de transmitir, dispensa um comentário. Mas quando a gente vê que Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Contas de São Paulo, o doutor Nicolau Duma, foi o cérebro speaker metralhador, a gente já fica, né? Considerando que nós todos podemos um dia chegar a ser presidente do Tribunal de Contas. Não é mais? E o Planê Buarque também, presidente. E o Planê Buarque também. Também, São Paulino fanático. Mas por que o São Paulo, hein? Porque o São Paulo é questão de status, né? Você pode reparar que todos os grandes homens deste país são São Paulinos. Pra mim não tá com essa bola toda, né? Ô, Fiore, diz uma coisa pra gente. Como é que vai nascendo toda essa terminologia que o locutor esportivo vai apresentando em cada partida? O Geraldo, por exemplo, tem uma série de frases que ele utilizava, entende? E como é que vai nascendo isso? E o Fiore também tem uma série no início de todas as transmissões dele, eu não sei quantos anos. A gente faz uma opção de coisa nova, procura inovar, porque na realidade o tempo não muda nada. As coisas que mudam, nós é que mudamos, porque o tempo é inflexível, é inexorável. E a gente, para prevalecer, para sobreviver, precisa mudar alguma coisa. E, consequentemente, estas inovações dão ao ouvinte um tempero diferente em cada transmissão, em cada trabalho. Isso vai nascendo, Fiore, naturalmente? Vai. No nosso caso, realmente, elas brotam espontaneamente. Às vezes nós estamos transmitindo um jogo de futebol, de repente a gente fala alguma coisa, percebe que pode pegar e diz. Como às vezes a gente lança uma determinada coisa, percebe depois que não dá certo, que não tem ressonância, que não tem repercussão, então a gente coloca aquilo na gaveta. Às vezes nós estamos transmitindo um jogo de futebol, de repente a gente fala alguma coisa, percebe que pode pegar e diz. Como às vezes a gente lança uma determinada coisa, percebe depois que não dá certo, que não tem ressonância, que não tem repercussão, então a gente coloca aquilo na gaveta. Porque o ouvinte, você sabe, ele entende das coisas tanto quanto a gente. Ele exige respeito, exige consideração, e a gente fazendo um trabalho decente, um trabalho honesto, quase sempre afinando com a vontade popular, consegue dar essa amplitude, essa dimensão de conceito também ao trabalho que faz. Agora, no caso do Geraldo José, Marco, o Geraldo foi um caso específico. O filho dele está aqui, a gente sente até a voz se complicar, recordando a imagem do Geraldo José, mas como nós tínhamos alguma coisa em termos de afinidade na questão do civismo, da brasilidade, do patriotismo, muita gente dizia que o Geraldo José fazia patriotada. Hoje todo mundo faz. Essa é que é a verdade, a patriotada que o Geraldo José fazia. O Geraldo José, na realidade, ele foi o mais brasileiro de todos os locutores esportivos do Brasil. Porque se há uma coisa que nós precisamos fazer neste país que realmente ganha uma dimensão fantástica, é incutir em todos nós brasileiros o espírito de civismo que o Geraldo José sempre revelou. Então hoje, em termos de televisão, de promoção oficial, nós aplaudimos essa música, essa mensagem de este é um país que vai para frente, que o brasileiro até bem pouco tempo não sabia o que era espírito de civismo, patriotismo, brasilidade, porque este sempre foi um país de paz, um país muito tranquilo, entendeu? Por isso, Geraldo José, na saudade que ele deixa, fica também um exemplo de saudade que ele deixa, fica também um exemplo de um civismo que o tempo vai mostrar e a história vai dimensionar devidamente. Bem, o Osmar Santos começou aos 15 anos de idade, nós vamos apresentar daqui a pouco, quando estiver pronto, a Elisete, a Silvia e o Edson Baca vão me avisar, a transmissão do jogo, a primeira partida de futebol do seu Osmar Santos. Esse negócio do peru aí, como é que nasceu, hein? É do peru? Que peru é esse? Eu acho que o rádio, quem faz o rádio com amor, quem gosta realmente, participa dele, eu acho que todos nós que fazemos precisamos ter no sangue alguma coisa nata. Você transmite o que tem dentro muito de você, então você faz parte muito do meio, do seu contexto que você vive. Então eu acho que, por exemplo, o Fiore faz rádio realmente muito para a sua geração.
aquela sua terminologia, todos os seus termos novos, o Geraldo fez. E assim, eu, por exemplo, acho que comecei o rádio fazendo muito para minha. Então, simbolizando uma fase de transição de uma juventude, de um ciclo universitário, de arrebatando para cá alguma terminologia usada em determinadas classes. A partir daí ela começa a se tornar mais popular, porque nós a tornamos através da divulgação do rádio. Nasceu justamente disso, eu acho que do momento, do meio social, e eu acho que da influência do meio que a gente vive. E também espontaneamente, e também pela necessidade de você acontecer. Eu acho que o rádio a gente tem que acontecer. Então, se eu chegasse, abrem-se as cortinas, começa o espetáculo, não adiantava nada. Já tinha o pai da matéria que dava esse recado desse jeito. Se eu chegasse, eu recolhi dando só isso e nada mais, Haroldo e Peruzzi e outros tantos por aí faz. Então, eu acho que tinha que buscar alguma coisa que viesse de encontro a uma ansiedade de renovação, que o Fiore disse, que ele busca a todo instante e sempre buscou na carreira. O Pedro marcou a sua era. E eu vim disposto a acontecer dentro do rádio e a criar também uma terminologia que representasse uma nova geração. Vocês, por exemplo, como locutores esportivos, vocês não têm um receio, vocês estão transmitindo, por exemplo, um jogo entre Corinthians e Palmeiras, vamos supor. A gente sabe do drama do Corinthians, até hoje nós vamos apresentar, o Sr. Girardi selecionou aqui, ele é tremendamente maquiavélico, ele selecionou aqui o último título conquistado pelo Corinthians. Vocês não têm esse tipo de problema em relação à torcida, por exemplo? O senhor está transmitindo o jogo Corinthians e Palmeiras, o Corinthians precisa de um empate, vamos supor, para ser campeão, de repente sai o gol do Palmeiras, e como é que fica? Bem, essa preocupação, ela, na realidade, exige muito cuidado do profissional. Exige cuidado em termos daquilo que diz. Porque quem tem um microfone pela frente precisa saber o que diz. Palavras mal colocadas, elas provocam realmente consequências imprevisíveis. Então você veja, por exemplo, no caso da torcida corintiana. É muita gente que torce para um time. É uma massa enorme, sofrida, angustiada, ansiosa, esperando uma alegria que está tardando e tardando demais. Então você pode recordar, simplificando isso que você diz, Marco, o desfecho do campeonato do ano passado entre Corinthians e Palmeiras. Depois daquele jogo do Pacaembu, o Corinthians despontava até mesmo como o time mais capaz do que o Palmeiras para ser campeão no desfecho de 74. Os próprios jogadores do Palmeiras diziam ao microfone da Bandeirantes, da Jovem Pan, de todas as emissoras que trabalhavam naquela ocasião, que a torcida corintiana merecia essa grande alegria e que se o Corinthians fosse campeão, eles, jogadores do Palmeiras, não ficariam aborrecidos. Então estas palavras dos jogadores do Palmeiras definiam bem, retratavam bem a angústia do torcedor corintiano e até certo ponto a própria posição de responsabilidade profissional do locutor esportivo. Porque na realidade, Marcos, nós somos emancipados em termos de preferência popular. Se há um time pelo qual nós sofremos, choramos, chama-se excrete do rádio. Esse para nós é uma espécie de loucura, uma espécie de obsessão. Esta que é a verdade. Mas em termos de futebol profissional, todos são iguais. Mas o Corinthians, repetimos, é um caso específico. Porque quem não chora com a torcida corintiana? Quem não sofre com a torcida corintiana? Quem não anseia um pouco desse sonho sonhado e que se desmancha com tanta facilidade em função daquilo que espera a torcida corintiana? Então é preciso respeitar pelo que representa a torcida corintiana em termos de quantidade e também de angústia, de sofrimento. Porque poucos sabem esperar tanto quanto vem esperando a torcida corintiana. Bem, olha, nós vamos pular do futebol, doutor Paulo, porque nós vamos apresentar aqui uma incrível corrida também selecionada pelo Sr. Girardi, 10º Circuito da Gávea, em 27 de março de 1949. Você lembra bem? Lembro bem. Inclusive, também é o tal negócio, quer dizer, a gente está falando da PAN, que a gente só pode falar da PAN porque a maior parte da vida a gente nós passamos aqui na PAN. A PAN também inovou em termos de transmissões automobilísticas. Nós tínhamos vários postos no circuito da Gávea. Então cada locutor ficava em... Isso era um negócio, na época foi um negócio sensacional, porque passou aqui na curva tal, fulano e tal. E foi nessa corrida, se não me engano, o falecido presidente Getúlio Vargas deu ao Francisco Landi, numa promoção também da Rádio Pan-Americana, que nós que lançamos a ideia, porque o Landi era um excepcional automobilista na época, e não tinha carro, não tinha máquina. Então a PAN fez uma campanha e tal, e o Getúlio comprou pro Landi, se não me engano, a Alfa Romeo, que era do italiano, não me lembro se era o Villoresi, Vaz, um negócio assim. E depois, com o decorrer do tempo, não era bem a máquina, né? Mas essa corrida é boa. Vamos apresentar a narração do Wilson Fittipaldi, que hoje está na Europa, e ele transmite muitas corridas para cá, para o Brasil, continua transmitindo.
Vamos ver a largada da corrida lá do 10º Circuito da Gávea. Curva na garganta do Leblon, em velocidade espantosa, meus amigos. Farina na ponta, Villoresi em segundo, Ascari em terceiro e em quarto Francisco Landi e em quinto Casini. Agora vai informar, meus amigos, o nosso posto número 1 na Gruta da Imprensa. Mais alguns instantes e teremos o posto número 1 na Gruta da Imprensa. Foi sensacional, ouvintes de São Paulo, ouvintes da Rádio Pan-Americana, falando em colaboração com a Gazeta Esportiva, a largada da 10ª Gávea Internacional. Bem, nós temos aqui um trecho também selecionado com a desistência do Chico Landi nessa corrida. Vamos ouvir? Então, vai parar alguém no box. Vai parar alguém no box. Parou o Landi, meus amigos. Chegou o Landi no box. Chegou o Landi do box. Vamos ver o que vai dizer Francisco Landi ao microfone da Pan-Americana. Vai falar Francisco Landi ao microfone. Luiz Villoresi, era italiano? Villoresi, Luigi Villoresi. Luigi Villoresi? Era baiano. Baiano. Então vamos lá. Mais alguns instantes teremos a chegada sensacional de Villoresi. Já está nas mãos do juiz de chegada a bandeira quadriculada. Logo mais teremos a chegada do campeão da Gávea deste ano, Luiz Villoresi, volante italiano. Atenção! Atenção, meus amigos! Passou o Villoresi! Chegou o Villoresi! Derramou e entrou no box. Passou o Villoresi, vencedor da Gávea de 1949. Vamos fazer todo o possível para ocupar o microfone da Rádio Pan-Americana, Villoresi. Un punhado di reporter era una delle cose a cui tenevo più vinte. Sono veramente contento. Cosa è successo a te? Che ti fa male? E aqui, meus amigos, nós tivemos algumas palavras de Gigi Villoresi ao microfone. Doutor Paulo, esse tempo era difícil fazer uma transmissão, não? Ainda mais como essa, assim, com vários postos. O senhor nos contou aqui do jogo lá no Rio de Janeiro, quer dizer, tinham duas linhas, uma que vinha, outra que ia, usava a que vinha e ficava por isso mesmo. Era duro, né, doutor Paulo? Era duro. E vocês veem por aí mesmo, foi uma coisa sensacional. Estabelecemos 4 ou 5 postos ligados entre si para transmitir as diversas fases da corrida, mas e hoje a gente vê com uma naturalidade. Agora, doutor Paulo, o locutor esportivo daquele tempo não ficava só com futebol. Havia narradores esportivos que transmitiam, eu não sei se foi o caso do Fiore, transmitiu partidas de basquetebol também, boxe. Não, naquele tempo o locutor esportivo era tudo. Fazia de tudo? E fazia de tudo, e também fazia comercial, e também apresentava programa, e também fazia tudo. A especialização hoje é que é, meu pai. As coisas mudaram. As coisas mudaram e ficaram muito mais fáceis, Marco. Porque hoje fazer o rádio esportivo é quase que uma brincadeira. São da tecnologia, pela simplicidade do equipamento técnico. Agora, naquele tempo, como diz bem o Dr. Paulo Machado Carvalho, o locutor esportivo fazia de tudo. Nós transmitimos futebol, transmitimos corrida de cavalo, transmitimos basquete, boxe, fizemos Interlagos várias vezes também. Acontece que naquele tempo também as equipes eram pequenas. Por isso, aquele que desfrutava de uma projeção algo maior ou revelava alguma versatilidade, ele tinha que se virar. Agora, hoje não. Hoje você pode fazer uma comparação, quantos elementos compõem a equipe da Jovem Pan, quantos elementos compõem a equipe da Bandeirantes. Então, se o locutor principal fizer tudo, os outros não fazem nada. Por esta razão, hoje as equipes têm elementos ecléticos e aqueles que se especializam em determinados setores da atividade esportiva são devidamente aproveitados também. Aliás, eu estava lendo outro dia, doutor Paulo, um jornal de 1927 ou 28, um anúncio, se não me engano, era a Rádio Educadora Paulista, dizendo pela primeira vez na história do rádio esportivo brasileiro, eles iam transmitir uma partida de xadrez. Até isso fazia, né? Era incrível. Eu me lembro da Pan-Americana antiga que transmitia partida de hóquei. O Geraldo Zé de Almeida, inclusive, chegou à presidência da Federação Paulista de Hóquei sobre patins. Mas há um detalhe muito interessante nisso.
Porque além dos locutores serem locutores, além dos técnicos serem técnicos, eles eram ladrões também. Como ladrões? Porque, meu bem, tinha hora que não tinha linha. Então o negócio era subir num poste, desligar o telefone da casa de alguém, pôr o som naquela linha lá e tocar para a emissora que estava transmitindo. Eles eram ladrões de som. Mas isso não era muito antigamente, não. Porque há pouco tempo atrás, o Wilson foi... Eu não vim para dedar ninguém, só faz favor. O Wilson foi radiar uma partida, uma corrida, e o Pedro Luiz afanou a linha dele, e o Wilson dizia assim, roubaram minha linha. Isso atualmente ainda acontece. Mas eu acho que o caráter profissional do rádio está surgindo realmente há pouco. E o interior, por exemplo, ainda eu e Fiore somos do interior, sabe, não sei se o Marco também ou não. Também, ele tá também sim. Olha que Taguaritinga não tem no mapa, né? Não tem, sim. Mas no interior há pouco, e eu também, por exemplo, já em Marília, há 7 anos atrás, nem isso, eu redigia, eu ia no campo fazer a reportagem, eu comentava, quer dizer, eu trazia para o microfone, eu transmitia, eu apresentava o programa musical. Quer dizer, eu já trepei em poste para meter o fio lá em cima para transmitir o jogo do MAC e do Veracruz, quer dizer, havia dificuldade. Quer dizer, há pouco tempo está surgindo um equipamento técnico evoluído e há pouco tempo está surgindo a especialização. Lógico, os grandes centros estão mais na frente, mas o interiorzão ainda pena muito com isso. Eu me lembro que tinha um campo em Bauru, não, Fiore, que muito tempo não teve linha, então tinha que levar um equipamento pesadíssimo de frequência modulada para jogar o som para o centro telefônico e de lá linha para São Paulo, mas era uma loucura. Não, o que se passava, Marco, era o seguinte, havia pouquíssimas linhas. E quem não conseguia essas linhas tinha que se virar, como disse o Dr. Paulo, buscando os telefones mais próximos dos estádios. Então, em determinadas ocasiões, uma emissora para transmitir, além do problema de conseguir o consentimento do assinante para utilizar o telefone, consentimento que tinha que ser ratificado pela telefônica, porque isso envolveria também no fechamento de um circuito interurbano, a rádio tinha que se virar, espichando centenas e centenas de metros de fios e correr o risco também. Bom, mas em tempo, isso não é um locutor esportivo que faz, não. O pessoal do departamento técnico é um pessoal incrível, inclusive. Agora, subir em poste como eles, eu não vi ninguém. É verdade. Agora, Marcos, tem um detalhe curioso, se você me permite, nós gostaríamos de contar. Naquele tempo, por exemplo, Jaú tinha 2 linhas, Bauru tinha 3, se não nos enganamos, Lins tinha 4 ou 5, e havia sempre um número maior de emissoras que queria linha para transmitir. E a Federação Paulista, o Dr. Paulo se recorda bem disso, divulgava num determinado dia, de um determinado mês, de um determinado ano, a tabela do Campeonato Paulista de Futebol. Então, às 7h30, ela divulgava a tabela, né, Dr. Paulo? Então, nós ficávamos ali como lobos esperando a caça. Porque na hora que saía a tabela, meu velho, você tinha que correr para uma máquina, bater uma cópia e dar entrada na Companhia Telefônica Brasileira. E na hora do protocolo, você tinha linha ou não tinha linha. Você entendeu? Bom, então, o que é que nós fazíamos? Nós percebemos que era uma guerra terrível, porque na hora de chegar na telefônica, havia até agressões para poder bater o protocolo primeiro, porque a entrada cronológica, a ordem cronológica é que prevalecia. Então, nós usamos um bocadinho da malandragem para ganhar a linha, para conseguir a linha. E hoje até a gente pode fazer essa revelação. Sabe o que é que nós fazíamos? A tabela era divulgada às 19h30 aproximadamente. Mas quando eram mais ou menos umas 6 horas, 5h30, a gente ia na telefone com uma carta aberta, um envelope aberto, chegava lá, protocolava, o senhor quer protocolar esta carta, por favor? Tá bom, então protocolava, mas o envelope estava aberto, você tinha dentro, tinha um papel dizendo qualquer coisa para a telefônica lá, mas nada com respeito ao pedido de linhas. Aí nós íamos para a Federação Paulista de Futebol. Depois que saía a linha, a tabela, nós batíamos o nosso pedido tranquilamente e depois que todo mundo já havia entrado, feito desesperado na telefônica, lá pelas 9h30, 10 da noite, a gente chegava lá e falava para o rapaz da portaria: compadre, por favor, dá para você devolver uma carta que nós deixamos aqui às 5h30 mais ou menos, porque houve um engano e não é nada daquilo que nós gostaríamos de que constasse na nossa carta. Ele nos devolvia a carta, a parte interna, mas o envelope prevalecia e, consequentemente, a ordem protocolar é que também mandava. Consequentemente, de acordo com a ordem cronológica, nós éramos sempre os primeiros a entrar com os pedidos de linhas. Por esta razão, sinceramente, no tempo em que nós secretariávamos também o Departamento de Esportes da Bandeirantes, a Bandeirantes nunca ficou sem uma linha nas coberturas do interior. Bom, mas essa malandragem hoje em dia não existe mais. Não há necessidade. Está tudo tranquilo, né? Tem satélite.
Hoje tem até satélite, já tá tudo fácil. Inclusive, a semana passada, em Lisboa, um locutor esportivo roubou as linhas e foi preso. Mas ele roubou as linhas telefônicas de cobre. Bem, olha, nós vamos dar mais uma paradinha. Daqui a pouco a gente continua na apresentação da Semana do Rádio no programa São Paulo Agora. Hoje o tema, o esporte no rádio. Estamos contando a história do rádio brasileiro na Semana do Rádio do programa São Paulo Agora. Tema de hoje, o rádio esportivo. Bem, nós vamos, doutor Paulo, ouvir o senhor Osmar Santos, que hoje é titular de esportes da Jovem Pan, transmitindo a sua primeira partida de futebol. Foi uma briga para conseguir, mas conseguimos. Foi um jogo entre Oswaldo Cruz e... Um momentinho, por favor. Oswaldo Cruz e Batatais, o senhor vai narrar o futebol lá. Vamos ouvir, então. Não era o Osmar, você tinha 15 anos de idade, é isso? É quase 15, 14 anos. 14 anos, então vamos ouvir. Caminho tem um com a bola, tem um zagueiro pela frente, vai tentar a fita, rolou no buraco para o jogador Teutônio, corre também Loirinho, entra o goleiro, segura com firmeza, já ganhando a parada do comandante de ataque, também do ponto esquerda Loirinho. Ele com as mãos procura o jogador Valdir, encontra, recebeu Valdir, como se fosse o lateral direito, manda que seus jogadores vá para a frente, joga a bola Valdir no comando de ataque, onde se encontra o jogador Gilberto, caminha, ganhou para de Pigossi, enganou de grande área, atenção, perigo, caminhou Pigossi, rolou para o jogador, de gol! Gol! Novamente o ponta direita, melhor meia direita, Cito. Aumenta o placar para a equipe de Batatais, que vem jogando melhor até este momento. O jogador Gilberto recebeu a bola de Valdir. Ele caminhou pela ponta direita, ganhou a parada do lateral esquerdo Pigossi, invadiu a grande área. Na saída do goleiro, ele notou a saída, viu o jogador Cido, livre de marcação, rolou-lhe a bola, livre, Cido, somente com o gol escancarado à frente, não teve trabalho em colocar para o fundo da rede. Bem, o Osmar me contava... servir de estímulo para quem quiser começar no rádio, né? O Osmar me contava que essa transmissão foi feita ali, e os jogadores, quando se falava nome errado do jogador, o jogador berrava de dentro do campo. Como é que era a história? Não, esse daí foi o Oswaldo Cruz, não. Nesse dia não, que já havia gente no campo, tá, mas... quando eu comecei dentro do rádio, por acaso a gente às vezes é empurrado, né, para alguma determinada profissão e você descobre que gosta dela depois. Foi meu caso. Eu gostava era realmente do esporte depois que estava no rádio. Eu comecei a paparicar pessoal de esportes e tal, então eu queria narrar. Então depois desse jogo, o Burini, dono da rádio, falou, não, você vai ficar, tudo bem. Não tinha outro mesmo, né, então ficou o Osmar na parada. Mas aí eu pegava o gravador e ia pro estádio, gravar algum treino. Mas aí não tinha ninguém. Eu estava lá em cima e quando dava os meus erros, os jogadores paravam o treino e respondiam lá de baixo, o técnico, os jogadores. Então era uma palhaçada, isso é muito curtido até hoje. Você soltou um segura aí do Fiore ali, quem é que segurou? Segura firme, né? Era o Fiore, como eu disse, eu ouvi muito Fiore no interior. E todos nós no interior ouvimos o Fiore e continuamos ouvindo. Agora, o Fiore, você não tem a gravação do primeiro jogo não, né? Que pena. Não tem, porque no meu tempo, meu velho, o gravador era o gravador de fio, daquela linha de pescar, linha de aço, entendeu? E quem fez essa gravação foi o Antoninho dos Santos, um amigo meu, mas infelizmente ele mudou de linhas, a gente não sabe direito o seu endereço, onde ele se encontra, não nos recordamos. Sabe, Fiore, nós mas estamos, o Marco, inclusive, apenas um tostãozinho. Você pode perguntar ao Osmar, hoje se a gente transmitir uma Copa do Mundo, a emoção não é tão grande quanto a da primeira transmissão, como essa que o Osmar fez, ou aquela que nós fizemos em Minas. Mas inclusive essa semana eu acho que está sendo muito importante, porque eu acho que o pessoal de rádio tem que se preocupar em guardar esses verdadeiros documentos. Ontem nós insistimos com isso. Foi um esforço que você não imagina, Fiore, para reunir esse material. Isso aqui é um patrimônio, do Sandirardi, que até hoje guarda todo esse material. Eu acho que esse material faz parte da história do rádio. Então todos aqueles que estiverem ouvindo, companheiros nossos, que trabalham em emissoras de rádio, quando pegar um material desse nas mãos, por favor, não vá se desfazer, porque isso é muito importante. Bem, os senhores ouviram o Osmar Santos, 14 para 15 anos de idade, transmitindo aonde mesmo, Osmar? Lá em Oswaldo Cruz? Oswaldo Cruz, minha terra natal. Oswaldo Cruz, e você torcia para Oswaldo Cruz, né? Lógico. Então. Agora o Osmar Santos, nós vamos apresentar um pedaço do jogo, do penúltimo jogo do Campeonato Paulista de 76, Palmeiras 2, Corinthians 1. Vocês vão, é claro, sentir muita diferença. Vamos lá? Meio para Mendonça na velocidade, vai Jorge tentando fugir. Ademir falhou na longe, foi embora o garoto, é fogo no momento, guarda, driblou, guarda-bolas, entrou com bola e tudo. E que gol! E que gol do futebol do Brasil! Que golaço! E que gol!
toda a categoria, identificando um grande artilheiro, identificando um grande craque. Eu registro pelo microfone da PAN um lindo gol do futebol do Brasil. Captadas as emoções, os detalhes e as emoções de um grande jogador de futebol. Jorge Mendonça entrando com bola e tudo, consolidando a sua classe e o seu poderio ofensivo e dando colorido ao espetáculo. Este é o futebol brasileiro que eu quero ouvir. Obrigado, Jorge Mendonça. Você faz ressuscitar grandes ídolos do futebol do Brasil. Estamos à espera de uma grande renovação e você, quem sabe, faça parte dela. O futebol do Brasil está agradecendo. Jorge Mendonça, o pai da matéria. Estou destacando um grande gol brasileiro e, quem sabe, um grande ídolo. Todo mundo abraçando o garoto Jorge Mendonça. Cochilou, Sérgio. Cochilou, o cacimbo caiu. Você se encheu nessa, Sérgio. Agora vai lá, Sérgio. Vai buscar lá dentro, Sérgio. Bem, doutor Paulo, naquele tempo não tinha vinhetas, futebol do Brasil e cantoria, não tinha nada disso, né, doutor Paulo? Eu mesmo às vezes me perco, de repente entra um negócio da PAN, cantando o negócio da PAN, mas como será que eles estão fazendo isso? Eu não vou espiar muito, sabe? Agora eu sou mais de futebol do lado de lá, de modo que não. Doutor Paulo, vamos falar das gafes dos locutores esportivos. É claro que nós temos dois companheiros aqui que também vão participar. E a gente sabe parte da história das gafes. Faz parte, é lógico. Bom, eu vou contar uma, mas só eu posso contar, porque essa é do nosso dileto e querido amigo, infelizmente já se foi, Geraldo José de Almeida. Estamos no estádio. E aquele negócio do jogo, o jogo das 4 horas, começa, não começa, todo mundo dizia, mas começa, não começa, que horas é, puxa, tá atrasado, não tá atrasado e tal, de repente o Geraldo abriu não, teve esta frase na transmissão, assim que começou o jogo, são precisamente mais ou menos 4 horas. Vejam bem como pode se enlouquecer alguém só com aquele zum em volta dele. Eu me lembro uma do Edson Leite, não sei se você se lembra, Fiore, tinha um jogador na Ferroviária de Araraquara chamado Wilson Sório, mas ele tinha um apelido, era o Melão, né? E o Edson, transmitindo o jogo da Ferroviária, o Éter Rodrigues, que era repórter volante, resolveu informar que o Melão ia entrar na equipe da Ferroviária. O Edson, não, vamos acabar com essa mania de apelidos no futebol brasileiro, qual é o nome do rapaz? E o Éter, que era de Borboleta, né, o Éter? Borboleta, hoje Badi Bacite. O Éter disse, bom, então nós vamos saber o nome do rapaz. Foi procurar o nome do rapaz, ali a pouco informou, é Wilson Sório. Então o Edson não teve dúvida, voltou com a transmissão, desce Belão pela ponta esquerda, quer dizer, continuou na mesma. Você tem alguma, Fiore? Eu me recordo de uma outra, assim, sensacional do Edson também. Por falar no Edson, foi ele que nos trouxe para São Paulo. E com muita emoção nós nos recordamos, porque é uma felicidade a gente ter alguém que nos ajude quando a gente sente alguma inspiração e algum desejo de avançar um bocadinho pelos caminhos da vida. Portanto, nós somos muito gratos a esse extraordinário, esse gênio da história do rádio e da televisão, que se chama Edson Leite, que hoje, inclusive, faz parte desta casa. Mas o Edson era muito desligado. Então, o Edson tinha 1001 preocupações. O Edson tinha 1001 anunciantes, 1001 coisas para fazer, sonhando, bolando. Então ele chegava no Pacaembu, às vezes o jogo já estava começando. Prova que nós fazíamos a abertura para depois descer para o campo fazer cobertura de gol, ou então ficar preparado porque era capaz da gente ter que irradiar o jogo. Então um dia o Edson chegou no Pacaembu, entendeu? O jogo já tinha começado, mas nós já tínhamos feito a abertura da transmissão, mas aí ele chegou, e afobado, ofegando, coisa e tal, e começou a narrar o jogo. E desce o São Paulo, e eu cutuquei e falei, Edson, não é o São Paulo, é o Botafogo de Ribeirão Preto, Edson, entendeu? Porque a camisa era igual, entendeu? É tricolor. Então o Edson era assim, ele chegava, ele nem sabia às vezes quem ia jogar. Era um negócio tremendo. Mas ele era um gênio. Em termos de comunicação, de simpatia de voz, o Edson foi um caso raro. Capítulo de ouro. E tem uma, Santos, tem algum H? Tem uma do Edson, boa, famosa. Mas por que tirar a assinatura? Não é, porque o Edson era o que ele falou, era meio desligado. Estava jogando Flamengo e Palmeiras no Maracanã, e tinha um jogador do Flamengo chamado Otton. Essa é famosa. E o Edson trocava o nome do cara. Toda hora que ele pegava a bola, ele dizia, lá vai Otto, trocava. Aí o Edson falou assim, alô, Edson, é Otton. Aí ele, bola com Otto. Aí, alô, Edson, é Otton. O que, Edson? Otton.
Nome de um hotel de São Paulo, Edson. Obrigado. Lá vai Comodoro. E tem aquela famosa também, né? O Edson Leite, a linha do Santos, Dorval, Mengal e Coutinho pela IPEP. Ele narrou o gol do Dorval, não era, o Mário Moraes fazendo sinal. Não, mas essa não foi. Não foi com a linha do Santos, foi com o Edson, mas foi no Sul-Americano de Lima. Em 1953, no tempo em que jogavam Garrincha, Índio, aquela turma toda, o Pepe. E o Índio é que fez o gol, se não nos enganamos. E o Edson deu aquele grito muito bonito de gol dele, e gol! Aí ele começou, Garrincha! E o Mário Moraes fazendo sinal com o dedo, que não. Aí o Edson, Zizinho! E o Mário fazendo sinal que não. Pepe! Não. Aí o Edson, Índio! Aí o Mário Moraes falou, esse, Índio! Torcida brasileira, o negócio dele todo lá. Todo o ataque, sinalizou. Exatamente. Aí todo mundo tinha participado da jogada, por essa razão ele havia citado os nomes de quase todos os atacantes do time brasileiro. Mas vocês não têm gafes para contar? Tenho. Mas isso a gente erra toda hora. Eu acho que já está. Como o Leporassa teve uma frase bonita ontem com relação a erros, eu acho que a gente erra tanto que faz parte tanto da nossa vida. Quer dizer, falar, todo mundo fala errado de vez em quando, né? Não temos que procurar errar menos, mas de vez em quando a gente erra. E eu me lembro que eu estava começando, por exemplo, um jogo era Oswaldo Cruz e Tupã, era uma das primeiras partidas também, e ficava nervoso, lógico, tremia como vara verde quando narrava qualquer jogo. E veio um padre de Tupã bater papo ali com o pessoal e tal, e saiu a palavra eclesiástico, né? E daí eu fui anunciar o comentarista, em vez de anunciar eclético, falei, agora o eclesiástico, o meu comentarista, e eu tô sacando do violão, isso entre tanto.